A paz do Senhor, minhas amadas. Estamos iniciando hoje o nosso programa Mulheres de Fé. Eu, pastora Paula, pastora do Ministério da Fé, estaremos todas juntas fazendo um programa, trazendo sempre uma palavra de fé, de esperança e uma palavra de vitória para todas nós. Hoje eu quero deixar para vocês, neste primeiro programa, eu lhes deixo um versículo que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 10, que nos diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será muito pequena. E é dentro desse versículo, é através dele, confirmando essa palavra, que eu inicio hoje com o testemunho da missionária Toyoko, missionária do nosso ministério, aonde todas verão e confirmarão que esse versículo se cumpre em nossas vidas. Então, a partir de agora, nós já estaremos ouvindo a missionária Toyoko com o seu testemunho para edificar a todas que estão aí do outro lado nos ouvindo. A paz do Senhor, estou muito feliz de poder estar neste programa Mulheres de Fé e falando com você, porque eu tenho certeza que meu testemunho irá edificar a tua vida. Todo o meu processo ele começou em 2013, né? Quando em março de 2013 eu tive um sonho onde eu estava em pé visualizando uma arquibancada com cimento. E essa arquibancada veio um vento muito forte e começou a se levantar e caiu em cima de mim. E quando eu achei que eu estava morrendo, eu vi a mão de Deus me retirando. E eu comentei com a pastora Paula sobre este sonho, e ela disse: pastora, acredito que virá uma grande luta aí. Verdade. E nós começamos a orar, pedir para Deus para estar me fortalecendo, né? Para poder estar enfrentando essa grande luta. Só que eu nunca imaginaria que essa luta seria a meu nível de saúde, né? Eu achava que era no meu trabalho, porque eu estava no momento vivendo uma grande tribulação ali. Passando-se alguns meses, em agosto, eu já tinha até assim esquecido este sonho, e Deus começou a falar comigo para que eu pudesse ir fazer exames, né? Eu ia até insistir bastante com a minha ginecologista que eu queria fazer colonoscopia. E ela dizia: você não tem idade, mas eu insisti tanto que ela falou: então vamos fazer. E foi descoberto no ilho, no intestino, né? Na região do ilho, um tumor neuroendócrino de 1 centímetro. E é muito difícil quando você fala assim, câncer, ainda mais quando é com você. E eu, como eu sou da área de saúde, eu fui preparando todos os exames, eu cheguei na mesa do médico já com todos os exames, e eu era uma pessoa muito assim, independente, muito achando que eu poderia, eu faria, né? E eu acredito que Deus queria tratar comigo nesta área. E quando eu adentrei ali no consultório, eu disse para o médico: olha, eu tenho 15 dias, eu tenho que fazer essa cirurgia, em 15 dias eu tenho que estar retornando ao meu trabalho, porque era um cargo de chefia. E ele disse: então tá, então vamos fazer essa cirurgia, uma cirurgia bastante simples, e em 15 dias você estará retornando ao seu trabalho. Só que eu tinha um plano, mas Deus tinha outros planos, porque na palavra diz que nós temos os planos e Deus tem outros, né? Amém. Outros planos para nós. E após o 3º dia de cirurgia, fistulizou o intestino. A pastora Paula ela acompanhou todo o processo, estourou o intestino. Novamente, nesse 3º dia, eu retornei à cirurgia. E nessa cirurgia, na 2ª cirurgia, eu tive uma visão do Vale da Sombra da Morte, né? Onde eu visualizava um lugar bastante escuro, eu via muitas pessoas, eu estava no meio delas, e havia uma esteira, como se fosse uma esteira horizontal. E nessa esteira horizontal, as pessoas pareciam que estavam grudadas ali, com os pés grudados. E eu ouvia muitos gemidos, muitos gritos de desespero, e eu dizia: mas que lugar é esse? Onde estou? Né? E à medida que essa esteira ia andando, eu podia perceber que o caminho ia se fechando. E lá na frente eu comecei a visualizar uma porta que ela ia se estreitando. Quando eu cheguei próximo à porta, eu percebi que existiam pessoas que não passavam pela porta. E essas pessoas caíam. E eram justamente essas pessoas que começavam a gritar de desespero,
de dor, de arrependimento. E quando eu retornei da cirurgia, eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu conversei com o pastor Luiz, com a pastora Paula, e eles conversaram comigo sobre a porta estreita, né? Que muitos de nós naquele grande dia não irá entrar, pela atitude, pelo posicionamento, né? Então não adianta somente você aceitar Jesus, estar na presença de Jesus, se você não muda toda a sua atitude, né? Você não é um verdadeiro cristão. E ali eu pude visualizar que ali era a igreja. As pessoas que estão na igreja, que estavam, né? Deus me deu essa oportunidade de visualizar que tinham perdido a vida e já não conseguiam adentrar a porta estreita. Elas estavam, devido às atitudes, elas estavam sendo lançadas ao abismo. E eu permaneci ali no hospital por mais 2 dias e novamente estourou meu intestino. E eu passei pela 3ª cirurgia. Nessa 3ª cirurgia, eu vim para o quarto já com uma fístula, né? Com uma ileostomia. O que seria ileostomia? É uma bolsa, o seu intestino fica exposto e a bolsa fica ali, e é ali nessa bolsa que coletar todos os seus resíduos. Como era uma ileostomia, então as fezes eram líquidas, né? Isso foi do lado esquerdo. O médico me liberou para ir para casa e eu fiquei bastante assim, apreensiva com aquela bolsa, né? E o que aconteceu? A bolsa ela não colava. Por quê? Porque à medida que ia saindo líquido, saía líquido ácido, líquido básico e descolava a bolsa, cola, né? E o que acontecia? Aquele líquido vazava toda na minha região abdominal e causou queimaduras de 2º grau, 3º grau. E aí foi um desespero bastante grande, né? Passando-se ali aproximadamente 15 dias, o médico ele quis reconstruir o intestino. Ele falou, não, acredito que já dá, porque você não consegue uma bolsa que colhe. E nós passamos pela 4ª cirurgia. Na 4ª cirurgia, eu fiquei ali com um dreno, só que eu sentia muitas dores, né? E quando foi nessa 4ª cirurgia, que eu retornei ao quarto, estourou novamente, fistulizou. E neste momento estava ali a pastora Paula, né? Orando, estava meu esposo, e ele teve a oportunidade de aceitar a Jesus. Naquele momento, a pastora Paula, orando, ela disse, olha, chegou o momento de vocês consertarem, de vocês perdoarem o outro, porque, na verdade, eu nem sabia como é que seria a situação. Será que eu sairia de lá vivo? Porque quando se estoura o intestino, o que acontece? Todas as fezes vão para a cavidade abdominal. Então, já começa a sepse bacteriana, né? Já começa uma grande infecção no organismo inteiro. E eu adentrei ali ao centro cirúrgico, ficou a pastora Paula, a diaconisa Kellen, que me auxiliou muito durante esse processo, cuidando de mim. Ficou também meu esposo ali na porta do centro cirúrgico. E a minha irmã, que é médica, ela adentrou ao centro cirúrgico. E ali foram várias horas, muitas horas de cirurgia. De desespero, e né? Desespero. Para nós ali fora, de desespero. É verdade. Porque a doutora Leikia saía e a gente viu o desespero sem ela poder falar, porque não queria desesperar a gente também, né? Porque ela não aguentou o clima lá dentro. É verdade. E quando, nessa cirurgia, não foi nem com o meu médico, foi com um médico que conseguiram achar, porque a maioria estava em curso. Então eu já entrava com aquela grande insegurança, só que o médico ele saiu entrando em contato, né, antes de entrar na cirurgia com várias pessoas, e ele dizia assim, nossa, são 3 pessoas fazendo cirurgia, e Deus falou no meu ouvido, e Jesus falou no meu ouvido, eu serei o 4º homem. Aleluia. Então eu já entrei com um coração assim, mais tranquilo, né? Eu sabia que iria enfrentar uma situação difícil. E lá, durante essas várias horas de cirurgia, foi aberto todo o meu abdômen, retirado todo o intestino, lavaram, né?
eu já estava com infecção generalizada e eu tive uma parada cardíaca. Eu morri, né? E Deus, Ele deu a oportunidade de eu reviver, né? De restaurar isso sobre a minha vida. Porque eu creio que Ele tem algo, né? Para fazer na minha vida, através da minha vida. E de lá, irmãs, eu saí em coma. E o médico já saiu na porta do centro cirúrgico e falou, você sabe rezar, você sabe orar? Então começa, porque o possível eu já fiz, não é, pastora Paula? Verdade. E ela tem 48 horas para responder. Enquanto isso, me enviaram ali para o CTI e eu me sentia como se eu estivesse numa pedra deitada, eu não conseguia me movimentar. E a todo momento chegavam informações no meu ouvido. Ela está com sepse, ela não vai resistir. E eu falava assim, mas será onde que eu estou? Né? Aí eu me lembrava, eu tinha passado por uma cirurgia, tinha ido para o centro cirúrgico, mas eu não sabia onde que eu estava. E eu bastante assim, agonizada, eu falava assim, Deus, onde será que eu estou? E enquanto isso a igreja permanecia em oração, permaneci em jejum, as irmãs do círculo de oração, permaneci em oração, em jejum, os irmãos. E naquele sábado, em outubro, havia a Santa Ceia Geral. Santa Ceia Geral. Né? Onde todos levantaram clamor pela minha vida. E Deus, Ele ouviu esse clamor. Ele ouviu o clamor dos irmãos, das irmãs. E no domingo pela manhã, eu estava nesse questionamento, onde eu estou, né? Será que eu morri? Será que não? E de repente eu comecei a ouvir uma voz gritando. E eu disse assim, eu conheço essa voz. É da minha amiga Eliana. Aí eu consegui abrir os olhos e eu vi que era Eliana e eu vi onde eu estava. Eu estava ali no CTI. E neste momento, que é um momento assim, que eu falo assim, que é muito forte, né? Eu pude ver a mão de Deus, naquele mesmo sonho que eu tive, que a mão de Deus me retirou, Ele me pegou e eu fui arrebatada aos céus. Aleluias. E quando eu adentrei ali aos céus, eu dizia assim, mas que lugar maravilhoso, né? Eu já não sentia dores, eu até coloquei a mão assim, não tinha cardiostomia, não sentia mais dores. Só que alguém estava segurando a minha mão. E eu dizia, mas quem será essa pessoa que está segurando a minha mão? E eu, adentrando ali, eu comecei a olhar para cima e eu via os anjos, seres celestiais, eles ficavam de um lado para o outro e falando, santo, santo, santo. E eu disse, Jesus está comigo. Jesus é o Senhor? E é interessante que através assim, do pensamento, ele respondeu, sim, filha, sou eu. E eu falei assim, eu morri, né? Eu achava que eu tinha morrido. E ele disse, não, você não morreu. E eu disse, mas o que eu estou fazendo então aqui, neste lugar, né? Onde eu sentia somente aquele amor muito grande, um amor imenso, que talvez eu nunca, jamais sinta aqui na terra, esse amor tão imenso, que é o amor que Deus tem por cada um de nós. E ali ele me disse assim, filha, eu te trouxe neste lugar para que você possa contemplar, né, o que diz em Apocalipse, o que eu tenho preparado para a minha igreja. Porque muitos estão na minha igreja e eles estão sem esperança. Mas essa segunda parte eu vou estar contando no bloco 2. Amém? Até mais. Amém? Até mais, já voltaremos.